Eu cresci em um lar onde o temor a Deus era tão presente quanto o cheiro do café fresco pela manhã. Minha mãe era daquelas irmãs firmes, véu na cabeça, até dentro de casa, saia abaixo do joelho, até para varrer a calçada. Meu pai, embora mais reservado, tinha um respeito tão profundo pelas coisas de Deus que até no tom de voz dele havia reverência quando falava da obra. Desde pequena, eu fui ensinada a me guardar. E não era só uma questão de regras. Era um sentimento profundo de pertencimento, de saber que minha vida não era comum, que meus caminhos estavam sendo conduzidos por algo maior do que eu. Eu não me sentia sufocada. Pelo contrário, me sentia protegida. Lembro das irmãs mais velhas, me ensinando a usar o véu, a escolher vestidos com modéstia, a me portar com discrição. Me ensinavam também que a beleza da mulher cristã não está no que ela exibe, mas no que ela esconde para Deus. Eu era das que ficavam no banco da frente. Cantava alto os hinos da harpa. Sabia as páginas de cor. Esperava ansiosa pelo cooperador dizer: "Vamos cantar o hino de número 400. E meu coração batia como se fosse a primeira vez. Comecei a tocar bem jovem. O órgão virou uma extensão do meu coração. Cada nota parecia uma oração. Eu não era apenas alguém que tocava na igreja. Eu me sentia chamada, separada, escolhida. Nunca me envolvi com festas, nem com paqueras. As meninas da escola me chamavam de careta e até zombavam da minha saia. Mas eu nunca liguei. Na verdade, eu sentia até orgulho. Era como se eu vestisse o uniforme da fidelidade. Podem rir de mim agora, eu pensava. Mas no dia do arrebatamento, vou estar com meu vestido e meu véu olhando para o céu. Parecia exagero para quem estava de fora. Mas para mim, aquilo tudo fazia sentido. Eu sabia que ser crente não era só ir ao culto. Era viver um testemunho em cada gesto, na maneira como me sentava, como cumprimentava os irmãos, como respondia a meus pais, como lidava com o mundo lá fora. Mas com o passar dos anos, e aqui eu já confesso com lágrimas, esse zelo foi sendo testado, não porque eu deixei de amar a doutrina, mas porque o mundo começou a gritar mais alto. Na adolescência, tudo ainda era mais simples. Eu me blindava das influências. Mas foi depois que entrei no mercado de trabalho que as coisas mudaram. Ali, o ambiente era outro. As mulheres, modernas, cheias de estilo. Cabelo na altura dos ombros, bem tratadas, com maquiagem leve e uma segurança de dar inveja. Comecei a ouvir frases como: "Você é tão bonita. Por que se esconde assim? Você sabe que hoje em dia ninguém liga para essas coisas, né? Você não acha que está se prendendo demais?" No começo, eu ignorava, mas essas palavras foram ficando ali, pairando, como pequenas nuvens escuras. E o que mais me balançou foi quando, num dia qualquer, uma colega disse: "Seu rosto é lindo. Você só precisava soltar o cabelo." Você nem imagina o impacto que faria. Na hora, eu sorri, mas aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, eu me olhei no espelho e não gostei tanto do que vi. Me vi apagada, sem graça, velha antes da hora. Comecei a comparar. E quando a comparação entra, o inimigo tem porta aberta para plantar dúvida. Voltei para casa daquele dia inquieta. Lembrei dos cultos, da presença de Deus que me fazia tremer. Mas algo dentro de mim dizia: "Você ainda pode ser de Deus." Só que de um jeito mais moderno. Foi a primeira vez que eu pensei em cortar o cabelo. Eu ainda não tinha coragem, mas o pensamento já tinha brotado. E pensamentos, quando não são vencidos com oração, viram decisões. Mas isso é o que vou contar no próximo trecho. Você pensa que está firme,
que nada pode te abalar, que foi criada na doutrina, e isso te blinda de qualquer desvio. Mas o mundo não tenta te derrubar de uma vez. Ele vai sussurrando, aos poucos, até que a sua certeza comece a se tornar confusão. Foi assim comigo. Depois daquele elogio no trabalho, comecei a me olhar com outros olhos. Até então, me via como uma serva discreta, mas de repente, comecei a me ver como uma moça apagada, sem graça, parada no tempo. Naquele dia, cheguei em casa e fui direto para o espelho. Soltei o cabelo. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para ele sem véu, sem coque, sem propósito, e me perguntei: será mesmo que Deus se importa tanto com o comprimento disso? Será que não estou sendo rígida demais? Será que estou perdendo oportunidades por causa da aparência? Essas perguntas começaram a me visitar todos os dias. E como eu não as vencia com oração, elas criaram raiz. Eu ainda tocava na igreja, ainda dobrava o joelho, ainda usava o véu e a saia. Mas por dentro, algo já estava rachado. No culto, olhava para as irmãs e sentia orgulho de pertencer àquele povo separado. Mas no dia seguinte, ao olhar as meninas no trabalho, sentia inveja da leveza com que elas viviam. Riam alto, tiravam selfies, recebiam elogios e não pareciam ter o peso do ser diferente. E então vieram as redes sociais, as mesmas mãos que tocavam órgão e folheavam a Bíblia. Agora deslizavam por vídeos de transformações de visual, salões de beleza, cortes modernos, antes e depois. Eu dizia que era só curiosidade, mas no fundo era desejo. Vi meninas de outras igrejas se dizendo cheias do Espírito, com o cabelo todo repicado, e aquilo foi me confundindo. Pensei, talvez não precise ser tão radical assim. Talvez eu esteja me privando de ser eu mesma. Comecei a me calar mais nos cultos, não por falta de fé, mas por peso na consciência. Tocar já não era mais. É como antes. Ficava constrangida. Toda vez que dobrava o joelho, parecia que Deus me perguntava: filha, por que seu coração está dividido? Mas eu ignorava. Afinal, eu não tinha feito nada. Não cortei, não mudei. Mas a verdade é que já não era a mesma. Um dia, numa conversa entre irmãs, uma delas disse: a mulher que serve a Deus não se molda aos padrões do mundo. Ela se separa. Aquelas palavras caíram como um raio dentro de mim, porque eu sabia. Era disso que eu estava fugindo, da separação. O mundo quer tudo misturado, mas Deus ainda chama o seu povo para ser santo. Mesmo assim, eu resisti. Segui empurrando a fé com a barriga. Tocava, cantava, sorria, mas quando me via sozinha, já não tinha paz. Até que uma noite não aguentei mais. Peguei meu celular, olhei imagens de cortes de cabelo e disse para mim mesma: amanhã eu corto. Não é pecado. Deus entende. Ainda vou continuar crente. Mal sabia eu que o que corta o cabelo, corta também a comunhão. E no dia seguinte, com o coração apertado, fui ao salão. Mas isso eu conto no próximo tópico. Acordei naquele dia como quem toma uma decisão que parece pequena, mas que muda tudo. O céu estava nublado, como se soubesse. Meu coração estava inquieto, como se estivesse prestes a cometer um erro. Mas eu estava decidida. Hoje eu corto, pensei. É só cabelo. Cresce de novo. No caminho para o salão, cada passo parecia mais pesado. O ônibus estava cheio, mas minha mente estava em silêncio. Nenhum louvor vinha nos meus lábios. Nenhuma oração fluía no pensamento. Parecia que eu tinha desligado a conexão com Deus. E eu sabia,
Eu sentia. Cheguei no salão. Era um lugar moderno, bonito, cheiroso. As atendentes sorridentes me ofereceram café. Elogiaram meu visual. Você vai sair daqui outra mulher, disse uma delas. E eu sorri. Um sorriso disfarçado. Porque, no fundo, eu não queria ser outra mulher. Eu só queria me sentir melhor comigo mesma. Sentei na cadeira. Olhei pro espelho. Vi uma moça de véu. Rosto limpo. Olhos carregados de dúvida. E pela primeira vez, vi que aquele véu estava ali como uma barreira. Era a última barreira entre mim e a decisão que eu sabia que não era vontade de Deus. A moça perguntou: Como você quer cortar? Eu não respondi de imediato. Olhei de novo para o espelho. E tudo que eu conseguia ver era uma luta interna. De um lado, a vaidade, o desejo de ser elogiada, de me sentir bonita, atual, jovem. Do outro, a voz do espírito, sussurrando: Você tem certeza? Isso vai te afastar de mim. Mas eu calei essa voz. Me escondi atrás de justificativas. Não tem nada demais. É só cabelo. Deus não está olhando para isso. Outras irmãs já cortaram e continuam firmes. E então eu disse: Corta! Quero moderno, leve. Tira esse peso de mim. Ela pegou a tesoura. E com o primeiro corte, foi como se eu tivesse rasgado um pacto invisível com a obediência. Ouvi o som da lâmina. Vi as mechas caindo no chão. Meu coração apertou, mas eu mantive a postura. Sorria. Fingia segurança. O corte terminou. Me entregaram um espelho. Olha só como você ficou linda, disse a moça. Olhei, e pela primeira vez na vida, não me reconheci. Era como se tivessem apagado uma parte da minha identidade. Como se algo em mim tivesse morrido ali, naquela cadeira. Paguei, agradeci. Saí do salão. As pessoas na rua me olhavam diferente. Alguns homens me olhavam com desejo. Outras mulheres com aprovação. Mas eu só queria chorar. Cheguei em casa. Tirei a roupa. Olhei no espelho do quarto e me senti vazia. Toquei no cabelo. Estava leve, sim. Mas minha alma, pesada. Dobrei os joelhos. Tentei orar. Senhor, mas não saía nada. Me deitei. E naquela noite, Deus falou comigo como nunca antes. Mas essa parte eu conto no próximo tópico. Deitei naquela noite como quem carrega um fardo invisível. O quarto estava em silêncio, mas dentro de mim era como se uma tempestade gritasse. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Revivia cada segundo do salão, o som da tesoura, o olhar das pessoas e principalmente o vazio que me acompanhava desde então. Foi quando finalmente adormeci, mas meu descanso foi tomado por algo que até hoje não sei explicar. Tive um sonho, um daqueles que não se esquece mais. No sonho, eu estava de novo na igreja. Era o templo da congregação onde cresci. As irmãs estavam no banco da frente, todas com véu. O cooperador se levantava para fazer a oração. A orquestra se preparava, e eu estava lá, sentada, mas sozinha, com o cabelo cortado, sem véu, com roupas que não reconhecia. Tentei me levantar para tocar, como sempre fazia, mas, ao me aproximar do órgão, me senti paralisada. Ninguém me via. Ninguém me ouvia. Olhei para o banco das irmãs, e uma delas, uma irmã mais velha, que me ensinou os primeiros hinos, me olhava com tristeza nos olhos. Ela não dizia nada, mas seus olhos gritavam: Filha, por quê? O culto seguia, o espírito descia, os irmãos choravam, e eu, no canto, invisível, excluída, fora da comunhão. E foi então que ouvi uma voz forte, mais suave, vinha do altar.
mas ninguém além de mim parecia ouvir. Você quis agradar o mundo e esqueceu de me agradar. Naquele momento, meu coração começou a arder, como se uma brasa tivesse sido acesa dentro de mim. Caí de joelhos, no sonho, e comecei a chorar desesperadamente. Senhor, me perdoa. Foi só cabelo. Foi só aparência. E a voz respondeu: foi desobediência. Foi orgulho. Foi confiança em si mesma, e não em mim. Você quebrou o voto do silêncio, da separação. Você quis ser igual, e eu te chamei para ser diferente. Acordei com o rosto molhado. As lágrimas escorriam, como se eu ainda estivesse sonhando. Mas eu estava ali, no meu quarto, sozinha, destruída. Fui direto para o banheiro. Olhei no espelho e senti nojo do que vi. Não por vaidade, mas porque percebi que tinha tocado no que era sagrado. Meu cabelo não era apenas estética. Era sinal de submissão, de entrega, de separação. E eu, com uma tesoura e uma decisão precipitada, tinha cortado muito mais do que fios. Tinha cortado a comunhão. Dobrei meus joelhos ali mesmo, no chão frio. E pela primeira vez, desde o corte, chorei. De verdade. Senhor, me perdoa. Me ajuda a voltar. Me restaura. E mesmo sem sentir aquela presença forte de antes, eu sabia. Deus estava ouvindo. Mas ainda havia um caminho a ser trilhado. E isso é o que eu conto no próximo tópico. Depois daquela madrugada de choro, arrependimento e oração, eu achei que o pior tinha passado. Achei que bastava orar, pedir perdão, e Deus me acolheria com a mesma paz de antes. Mas eu estava enganada. O arrependimento sincero é só o começo de um caminho longo chamado restauração. No domingo seguinte, fui ao culto. Levantei cedo. Coloquei meu vestido. Dobrei o véu como sempre fazia. Mas ao colocá-lo sobre o cabelo, senti algo estranho. Ele escorregava. Não parava. Parecia rejeitar o que restava dos meus fios cortados, ali, naquela pequena resistência do tecido. Já percebi que nada seria como antes. Fui para a igreja assim mesmo, andando devagar, orando por dentro, pedindo a Deus que me deixasse sentir de novo sua presença. Entrei no salão, cumprimentei as irmãs. Elas responderam, mas com olhares estranhos. Algumas desviaram o rosto. Outras apenas sorriram de canto. Me sentei no banco da frente como sempre fazia, mas sentia como se aquele banco não me pertencesse mais. Durante o culto, olhei para o lado e vi duas irmãs cochichando. Olhavam discretamente para mim, abaixavam a cabeça. Me senti julgada, pesada, imunda. No momento do louvor, o cooperador anunciou o hino. Todos se levantaram. Eu me levantei também, mas não consegui cantar. Minha garganta travava. Tentei abrir a boca, mas parecia que o espírito tinha se calado dentro de mim. Será que Deus ainda me aceita aqui? Pensei. No fim do culto, ninguém veio falar comigo. Aquela irmã que sempre me abraçava passou direto. A senhora que sempre me dava a paz, do Senhor com um sorriso, baixou o olhar. Saí da igreja mais ferida do que entrei, e pela primeira vez, pensei em desistir. Voltei para casa e chorei. Mas dessa vez, não foi só por arrependimento. Foi pela dor de me sentir rejeitada, abandonada, sozinha dentro da casa de Deus. Na semana seguinte, fui novamente, mas com o coração ainda mais pesado. Sentei no fundo. Nem toquei, nem falei. Fiquei ali, escondida, com vergonha. Como uma filha pródiga, tentando entender
se ainda tinha um lugar ali. Foi então que, no final do culto, uma irmã veio até mim. Ela era nova na fé. Não me olhou com julgamento. Ela sentou do meu lado, segurou minha mão e disse: Eu não sei o que você está passando, mas senti de vir aqui dizer que Deus ainda te ama. Aquelas palavras me quebraram. Não pela novidade, mas pela certeza. Deus ainda me via, mesmo rejeitada por algumas, mesmo desprezada em silêncio. Ele ainda não tinha me lançado fora. E ali, naquela noite, entendi. O arrependimento me reconciliou com Deus, mas a restauração iria me ensinar a perdoar os homens. Porque muitos julgam o corte, mas poucos enxergam o coração. E eu, ali, sentada, no banco do fundo, aprendi que às vezes Deus nos deixa no banco de trás, para que possamos entender a graça que é ter estado um dia no da frente. Mas a verdadeira restauração ainda estava por vir. E é o que conto no próximo tópico. Aquele culto, onde uma irmã novata segurou minha mão e me lembrou que Deus ainda me amava. Foi como um sopro de vida no deserto que eu estava vivendo. Mas a caminhada da restauração, eu logo aprenderia. Não viria com aplausos, nem com aceitação imediata da irmandade. Ela viria em silêncio. Na semana seguinte, eu voltei ao culto, dessa vez, sem esperar olhares de aprovação, sem esperar abraços, nem sorrisos. Fui apenas com um pedido no coração. Senhor, fala comigo. Me sentei, mais uma vez no fundo. Não queria chamar atenção, mas dentro de mim, tudo clamava. Eu me sentia ainda em dívida com Deus. E mais ainda comigo mesma. Quando o cooperador se levantou para fazer a oração, baixei a cabeça e fechei os olhos. Não pedi nada, não abri a boca. Apenas chorei por dentro. E foi nesse exato momento, quando a igreja estava em silêncio, que senti uma brisa suave tocar meu rosto. Não havia vento ali dentro, mas aquela brisa era diferente. Era o Espírito. E então, dentro de mim, ouvi uma voz, não com os ouvidos naturais, mas com o coração. Filha, eu vi o teu choro. Eu vi a tua dor. Eu vi quando cortaram teus fios. Mas o que mais me feriu foi quando você acreditou que eu tinha te deixado. E eu nunca te deixei. Naquele instante, as lágrimas que estavam represadas começaram a escorrer, silenciosas, profundas, limpas. Era como se Deus estivesse me dizendo: Você errou sim, mas você me buscou, você se arrependeu. E isso, filha, é tudo que eu preciso para te restaurar. Fiquei ali, imóvel, por vários minutos. Parecia que o culto todo tinha desaparecido. Era só eu e Deus, sozinhos, conversando no secreto, num lugar onde ninguém mais conseguia ver. E foi então que ele disse: Volta a tocar, mesmo que ainda falem, mesmo que olhem, porque eu vejo o teu coração, e é nele que estou agindo. Voltar a tocar? Como assim? Quem iria permitir? Quem iria confiar? Mas ele apenas completou: Quando for a hora, eu preparo os olhos e os corações. Apenas se posiciona, porque a tua adoração não é performance, é aliança. Saí daquele culto com um sorriso leve. Não porque alguém falou comigo, mas porque Deus tinha falado comigo. E foi naquele dia que eu entendi: a restauração verdadeira não começa no altar. Começa no oculto. Começa quando ninguém vê. Quando ninguém aplaude. Começa com uma palavra que só o arrependido é capaz de ouvir. Mas essa palavra me deu força. O que aconteceu nas semanas seguintes é o que conto no próximo tópico.
Depois daquela palavra no secreto, eu não era mais a mesma. Mesmo que o meu cabelo ainda não tivesse crescido, mesmo que algumas irmãs ainda cochichassem, mesmo que, aos olhos dos homens, eu ainda estivesse em silêncio, no céu, eu já estava em movimento. Voltar a tocar não era apenas uma questão de me sentar ao órgão. Era uma batalha contra o medo, contra a vergonha, contra a opinião dos outros e, principalmente, contra a minha própria insegurança. Por semanas, eu orei em segredo. Senhor, prepara tudo. Se for da tua vontade, toca no coração dos que decidem. Mas, se não for a hora, me ensina a esperar. Continuei frequentando os cultos. No começo, só no fundo. Depois, me aproximei do banco das moças. Fui me assentando novamente com as que cantavam, tocavam, oravam. Pouco a pouco, a vergonha foi sendo vencida. Até que numa quarta-feira, no culto de ensinamentos, aconteceu algo que eu jamais imaginei. O irmão responsável pela música me chamou no final do culto. Irmã, você ainda lembra os hinos? Do órgão. Senti meu coração parar por um segundo. Engoli seco, mas respondi com firmeza. Lembro sim. Ele me olhou nos olhos, sorriu e disse: se sentir no coração, pode voltar a tocar. O lugar ainda é seu. Naquela hora, e segurei as lágrimas. Fui para o banheiro e chorei como uma criança. Não pela autorização, mas porque entendi. Deus cumpre o que fala no secreto, mesmo que ninguém mais tenha ouvido. No domingo seguinte, cheguei mais cedo. Dobrei o véu com respeito. Me assentei no órgão. Meus dedos tremiam. O culto começou. O cooperador anunciou o primeiro hino. Coloquei as mãos no teclado. Fechei os olhos e deixei fluir. E ali, o céu se abriu. Era como se cada nota estivesse lavando a minha alma. Como se a presença de Deus, que eu tanto senti falta, estivesse me abraçando de novo. O coral cantava. As irmãs choravam. Os irmãos se quebrantavam. E eu apenas tocava. Mas não com as mãos. Com o coração. Na última nota, quando o som cessou, senti algo diferente. Olhei para o lado e vi uma irmã, daquelas que antes me olhava de longe. Com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou: Glória a Deus! E naquele instante eu soube. Fui perdoada. Fui aceita. Fui restaurada. Não porque o cabelo cresceu, mas porque Deus viu o meu arrependimento. E ali, entendi. O som mais poderoso que um instrumento pode emitir vem do coração quebrantado de quem já conheceu o silêncio da rejeição e venceu com a graça de Deus. Mas havia mais. E é o que conto no próximo e último tópico. Hoje, quando olho para trás e me lembro de tudo o que vivi, não sinto vergonha. Sinto temor. Temor do Deus que me resgatou da beira do abismo. Não o abismo do mundo, mas o da minha própria alma. Eu podia ter desistido. Podia ter seguido outros caminhos. Eu tive oportunidade, convites e até incentivo de pessoas que diziam: não tem nada a ver, é só um cabelo. Deus vê o coração, não o exterior. Mas hoje eu sei, e falo com toda convicção. Não era só cabelo, era a minha aliança. Não uma aliança com homens, mas com um Deus que me separou, me limpou, me escolheu, que me entregou véu, ministério, dons, e que, mesmo quando eu desprezei tudo isso, por vaidade passageira, me perdoou com amor eterno. Muitas jovens têm me procurado, desde que tudo aconteceu. Sabem da minha história. Sabem que me afastei e que voltei.
e querem ouvir o que ninguém diz no púlpito. Vale a pena obedecer? Será que Deus se importa mesmo com isso? Será que é tão grave cortar o cabelo? Eu respondo com lágrimas nos olhos. Irmã, vale cada fio, vale cada renúncia, cada escolha, cada não que damos à nossa carne em favor do Espírito. Porque hoje, depois de tudo o que passei, eu entendo que a obediência não é um fardo, é uma cerca de proteção, é o abraço de Deus dizendo: não vai por aí, filha, porque esse caminho te machuca. Quando cortei meu cabelo, não perdi só um símbolo. Perdi o senso de quem eu era. Perdi o prazer de adorar. A sensibilidade de sentir a presença. A liberdade de tocar sem peso na alma. Mas quando me arrependi, quando chorei de verdade, quando dobrei os joelhos e confessei o erro, o céu se moveu e Deus me mostrou que Ele não está interessado na nossa estética, mas está profundamente comprometido com a nossa entrega. Hoje, meu cabelo já cresceu, mas mais do que isso, minha raiz espiritual foi restaurada. Voltei a tocar, voltei a cantar, voltei a orar com ousadia, mas acima de tudo, voltei a me ver como esposa de Cristo, separada, aliança viva. Então, quando uma jovem me diz, mas é só um cortezinho, eu olho com amor e respondo: o pecado sempre começa pequeno, mas as consequências quase me fizeram abandonar tudo. E finalizo dizendo: não troque o que é eterno por algo que cresce em semanas. Deus me perdoou. A igreja me recebeu de volta. Mas o que me fortaleceu foi saber que a misericórdia dele nunca se ausentou. Por isso, hoje eu não tenho medo de dizer: sou aquela que cortou, mas foi restaurada. Sou aquela que caiu, mas foi levantada. Sou aquela que achou que era só cabelo e descobriu que era aliança.